Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações e os melhores momentos de Corinthians e Palmeiras. Nós vamos ver Corinthians sendo campeão do Paulista e, é claro, coletiva de imprensa com Emiliano e Ramon Dias. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Importante, claro, muito porque foi contra o Palmeiras e porque, bem ou mal, ter sido contra o Palmeiras coloca, não vou dizer uma crise, mas coloca ali uma série de pontos de interrogações em um adversário muito forte, né, para todas as competições que vêm pela frente, dá segurança e confiança para uma comissão técnica que teve, né, há pouco tempo bastante discutida, bastante contestada. Eu até estou de acordo com o Birner que, tudo bem, 5 rodadas ruins do Campeonato Brasileiro já são capazes de mudar tudo. Mas isso vale para quase que todo mundo o tempo todo. Infelizmente, no futebol brasileiro é assim que as coisas funcionam. Então, não é porque um título é mais importante, o outro é menos, que a cobrança por resultados não vai vir imediatamente após as conquistas. Então, eu acho que a conquista tem um peso também, porque a gente está falando de um Corinthians que desde 2019 não conquistava títulos. Então, eu acho que, assim, colocando tudo isso no balaio e a confirmação de um time que a gente sabe que é forte. A gente pode discutir até se este time que é forte, o time titular do Corinthians, tá? Que eu acho bastante forte, tá jogando tudo que pode? Acho que não tá. Eu acho que o jogo, a gente fala muito da emoção da partida de hoje, mas vamos falar a verdade, estava conseguindo até os 70 minutos ser uma final entre Corinthians e Palmeiras com pouquíssima emoção. Sim. Acho que nem o torcedor do Corinthians estava sofrendo, nem o torcedor do Palmeiras estava sofrendo. Era bom pro Corinthians. Até os 70 minutos. E claro que era um mérito mais do Corinthians, que não precisava fazer gols, certamente. Mas a partir dos 70 que a gente teve a emoção. Então acho que dentro daquilo que foi planejado pelo Ramon Dias, pela comissão técnica, o Corinthians conseguiu um título. Ok, não é um título brilhante, não é um título jogando um grande futebol, mas pelo contexto do Corinthians, eu acho que o que valia mesmo era ganhar essa final, até porque era uma final contra o Palmeiras. E tem um peso maior, pelo fato de que também é o primeiro título de vários desses jogadores que a gente lembra, chegaram no meio da temporada passada. E que até o meio da temporada passada, esse era um time que estava brigando para não ser rebaixado e que muita gente temia que fosse rebaixado. Então, se você pegar esse intervalo do meio do ano passado para este momento, conquistar um título estadual num campeonato que tem vários times da Série A do Campeonato Brasileiro e num campeonato em que você derrota o Palmeiras na final, obviamente acho que tem um peso relevante. Nessa temporada. O Emiliano falou, vamos ver o Emiliano? Calma aí, vamos nessa. Tudo bem que não vamos entrar nesse assunto. Muito feliz, era un título muy buscado. A gente vino para eso y la verdad que fue difícil, ¿no? Había vivido el Carioca, pero no, la verdad que esto es muy difícil, es totalmente diferente. Y no pensé que era, la verdad que no pensé que era tan duro, porque tantos chimis que se preparan hace 2 meses antes que no, estuvimos una pretemporada de 8 días, hubo muchas cosas en un medio. Fue muy difícil. La verdad que se disfrutarlo y agradecerle a los chicos por regalarme un título. Quais as grandes dificuldades que você acha que enfrentou aqui para chegar nessa conquista? Que nunca fue absurdo, hicimos 8 días de pretemporada. Y durante casi 8 juegos teníamos que mudar de chimi mudantemente porque no se podía jugar. Y nunca podíamos engranar, tomamos mucho gol, éramos muy criticados, pero no sabíamos que era parte del juego y sabíamos que, pero la verdad que es absurdo hacer una pretemporada de 8. Ahora lo falo que salimos campeones y si no hubiese salido campeones, porque si você no gana, parece una excusa. Hay que rever esas cosas. 8 días de pretemporada, los jugadores sufren, se machucan. É absurdo. E fala pra gente qual a emoção com a torcida. O que você sentiu, você que já, River Plate, tantos clubes grandes na carreira, ser campeão no Corinthians é especial e a festa que a torcida fez hoje? É increíble. Jogar aquí es lo más bonito. Es impresionante. Ya cuando vinimos para cumplir ese sueño, ya tenía un sueño de estar aquí. Imagina en 8 meses de trabajo ya gané un título que nadie... Yo la verdad que hallaba que iba a ser más difícil ganar un título después de brigar el rebasamento y todo lo que aconteció el año pasado. La verdad que... Pero nada, la verdad que Dios nos quiso regalar un título
enfrentar a uno de los mejores equipos de Sudamérica, con el mejor entrenador de Sudamérica, un presupuesto absurdo, y no estamos con mucha dificultad en lo económico, y la verdad que fue un título muy valorable. Y otra vez agradecer al grupo porque sabía que estaban en desventaja, hay 5 años que están juntos, e ganhar um título com uma fortaleza tão grande como Palmeiras, la verdad que muito feliz. E fala pra gente, pra finalizar, um recado pra torcida pro restante da temporada agora, o quanto esse título pode ajudar nos objetivos no restante do ano. Y no vamos a seguir lo mismo, pie no chão, seguindo laburando del mismo jeito, porque achávamos que las cosas estaban bien ainda cuando quedábamos afuera, porque no se puede ganar todos los títulos. Nada, que acrediten en este grupo de jogadores que van a dar muita alegria para eles. Obrigado, Emiliano. Calçade estava falando aqui, né, Calçade? De questão de pré-temporada, inclusive, falando dos 8 dias, né? A dificuldade que é para preparar. Todo mundo teve essa dificuldade, né? Bem, quando Todo termina, né, assim, ter uma torcida feliz, só uma. As finais são emocionantes, que mata-mata, então tem o jogo lá, o jogo da final, barulho, tem tudo, né? Tem briga, então o povo gosta disso. Mas aí, quando você olha para trás, você vê que é um negócio assustador, né? É um negócio elaborar é bizarro. O melhor campeonato possível, tirar dos jogadores o máximo possível. E outra, assim não vai ser. Era para começar dia 8, os caras chegaram dia 7, como é que você faz isso? Acho que é legal ele, assim, jeito, né? o que eu acho que dá para destacar é o fato dele falar isso, campeão. É legal, cara, aproveitar esse momento e lembrar, quer dizer, e não justificar a derrota. Exatamente, porque quando perde parece que tá falando por isso. Não, é campeão. Campeão estadual, né? Passou por todo mundo, um campeonato cheio de time da Série A, o Corinthians foi lá, conquistou o título e ele tá reclamando de uma coisa que é justa e da qual ele deve reclamar. Eu acho que quanto mais os técnicos fizerem isso, quanto mais os jogadores fizerem isso, o barulho é outro, a repercussão é outra, né? Não adianta a gente ficar falando aqui nessa mesa. Não é algo que cabe debate, né, Jean? Você tem uma ideia, você tem outra. Qualquer pessoa com assim, um mínimo de bom senso e que não entenda nada de futebol, se você explicar, se ela fala, ela reconhece que o que está sendo feito é um crime, né? Para encaixar campeonatos e mais campeonatos. Né, e estão sumindo, você está sumindo com férias e com treinamento. Férias, o jogador, sempre tem aquele papo, o jogador ganha muito, né? Gente, descansar é tão importante. Não são máquinas, né? Quanto treinar. Exato. Isso é ciência do treinamento. Então você precisa descansar, treinar. Estava vendo que o Corinthians deu 3 dias de folga na data FIFA. Tinha gente fazendo enquete, não era muito, entendeu? Só para a gente lembrar... É um negócio... Daqui a 3 dias, esses 2 times estão estreando no Campeonato Brasileiro. Também tem isso. E é 3 pontos, é ponto corrido. E se fizer, muito cobrados. E se fizer muita festa, o Bahia passa por cima. É bom o pessoal lembrar que assim, o descanso faz parte do treinamento também. Precisa, viu? Precisa. Que o Bahia tem até mais jogos do que o Corinthians nesse ano já. É porque tem a Copa do Nordeste e tal, também é uma loucura. Agora, puxando um pouquinho para aquele personagem também que faltou, a gente está falando do Hugo, aí tem o Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto também passou... Essa mesma época, o ano passado, o Yuri Alberto estava convivendo com a história lá, né? Chamado de burro, não foi isso? Né? Teve o lance do Mano, né? Pô, você é burro e tal. E aquilo não caiu bem pro Yuri Alberto, não foi legal para ele. Nem pro Mano, né? Muito menos pro Mano, né? O Yuri Alberto fala não ficou mágoa nem nada, etc., mas que não foi legal. E era um jogador que tinha uma certa contestação, até porque a gente estava falando aqui, né? Tinha gente que falava que não servia, que não consegue dominar uma bola. Não sei se você lembra, e quando o Yuri Alberto fazia um gol, vende amanhã, aproveita e vende, aproveita e vende agora, porque daqui a pouco vai voltar a fase ruim. E é um jogador que conseguiu reconstruir a carreira, mesmo dentro do próprio Corinthians, né? O que representa? Estava até chorando hoje, né, o Eugênio, assim... O que é o Yuri Alberto hoje para o Corinthians? Que a gente fala que tem o Garro, que é o craque, o momento é do Carrilho, tem o Memphis. O que é o Yuri Alberto hoje no Corinthians? Primeiro, quanto ao que falavam, não é fácil, né? Mas acho que é importante sempre a gente procurar filtrar o que a gente ouve, né? Porque espinafrar, esculhambar, é muito fácil. Procurar entender, porque dá retorno, né? Quando você chega, grita, bate na mesa... e acusa, e aponta o dedo, e esculhamba um profissional, isso aí dá retorno. Um cara extremamente dedicado. E, acima de tudo, um cara que suportou isso tudo
íntegro. Sim. Trabalhando, sem responder, sem fazer provocação, sem reclamar. Aliás, diz que no próprio Corinthians, Eugênio, isso é muito ressaltado lá. É o cara que todo mundo ama, é o cara que todo mundo tem admiração, pela postura, por isso que você está falando, pela maneira como ele reagiu e como ele age com as pessoas do clube, como age com os colegas e tudo mais, mesmo nessa pressão apanhando absurda. de todos os lados, entendeu que precisava trabalhar agora. Não é só ele trabalhar, é o time trabalhar para ele. E o time passa a trabalhar para ele com o Garro e especialmente com o Memphis. É quando você cria um trio que consegue explorar as qualidades técnicas dele. É você encaixar a característica de cada jogador. Esse é o grande trabalho do treinador. Claro que ele, às vezes, vai precisar de um complemento, e o complemento teve, mas entender qual é o futebol do Yuri. O Yuri não é aquele centroavante paradão de jogar na área. Ele é um jogador mais de fazer a progressão da intermediária para a área, para acelerar, atacar o espaço, buscar a bola nas costas do zagueiro, sabe, vir de trás. E para isso ele precisa de bons passadores. E ele passou a ter 2 bons passadores, que se entendem. Ele sempre foi muito mais solução do que o problema. E era tratado como se fosse o problema da equipe. A gente defendeu aqui o Yuri muito nessa época, né? Sim. Era muito fácil bater nele. Eu vou falar uma coisa que tem muito a ver com o corintianismo dos anos 70, 80 e 90, até com exceção ao final dos anos 90, quando aí já era um timaço e... O corintiano sempre falava... 95, por ali, 95. Depois dali em diante o time ficou muito forte, né? Não o tempo inteiro, mas ali teve alguns timaços, né? Times muito sólidos, fosse o time do Marcelinho, Ricon, Vampeta, Edilson, o time do Tite, e daí em diante. O corintiano falava muito que o time era um time raçudo, que era uma marca corintiana, e o time que tinha muita superação. Eu acho que essas duas coisas, se eu for olhar um jogador do Corinthians que melhor encarna isso, é o Yuri Alberto. Porque ele é um jogador muito dedicado. Sempre foi, mesmo na má Trabalha fase. muito, joga com dor, não reclama, como vocês disseram, resiliente, e que acho que não... Quando o corintiano, a gente fala muito da superação, fala do jogador tecnicamente mais limitado que conseguia ganhar dos jogadores mais fortes, dos times mais fortes. O Yuri não é esse caso, o Yuri é tecnicamente um bom jogador. Mas lidar com esse momento, que é muito mais difícil hoje do que era nos anos 70, 80, 90, porque o jogador saía do estádio, tinha crítica no rádio, alguma coisa na televisão, um programa aqui, outro ali, um jornal, a matéria do dia seguinte, e se falava de outras coisas e pronto. Tinha técnico que pedia para os jogadores não lerem jornais. Isso. Era o que precisava fazer para não começar a ter a cabeça completamente Hoje o cara é mexida. tratado como se fosse a pior pessoa do mundo. Porque o cara perdeu um gol, porque o cara não está num bom momento, porque o time dele não ganha, como se ele fosse o culpado. Porque esse é um outro fenômeno. E faz parte do futebol. Eu não vou nem criticar isso. Raramente, quando um time não joga bem, você tem um responsável. Geralmente você tem um processo que não funciona, alguns responsáveis, ideias que não deram certo. Às vezes você traz as pessoas certas, as coisas não funcionam. Às vezes você não traz as pessoas certas e o time ganha. Mata-mata, às vezes o time que não é melhor ganha. O time que não é o melhor da Copa do Mundo ganha a Copa do Mundo. O que não é melhor da Copa do Brasil ganha a Copa do Brasil. O que não é o melhor da Libertadores ganha a Libertadores. Isso faz parte do futebol e essa é a grande graça. Essa é a riqueza do futebol. É justamente ser um jogo de contradições, não um jogo de justiça, né? E eu acho que o Yuri Alberto virou a página. Hoje, se ele jogar mal uma partida, os caras que apontavam o dedo para o Yuri Alberto, e na era da pós-verdade manter a opinião é mais importante do que fazer autocrítica, às vezes não precisa nem ser pública, e entender que, olha, eu errei na hora de opinar, eu não avaliei bem tal jogador, e todos nós erramos. Eu sempre gosto de dizer, o Klopp perdeu uma final de Liga dos Campeões porque escolheu mal um goleiro. Sim. O Guardiola perdeu uma final porque errou numa troca do meio-campo um volante. O Tele Santana, uma vez, que era o mestre em entender jogadores, pediu para o São Paulo trazer o Pedro Luiz ao invés do Gamarra, custava a mesma coisa. Tinha feito gols pela Ponte Preta no Campeonato Paulista. Os maiores entendedores do futebol erram. Os caras que mais conhecem o jogo erram e erraram. Nós vamos errar bastante também. É isso aí, galera. Essas foram as notícias da noite. E como vocês viram, né? Não teve a coletiva de imprensa e o assunto que era
Hugo Souza como grande herói da partida, por ter defendido aquele pênalti que poderia ter mudado toda a história do jogo. Agora o assunto virou e é Yuri Alberto. E eu gostaria de saber a sua opinião, porque como nós já sabemos, né, nesse momento, no ano passado, o Yuri Alberto ele vinha aí de uma grande dificuldade de se acertar dentro de campo. Era aquele grande nome que trouxe muita comoção quando foi mostrado, né, quando foi anunciado que faria parte do elenco do Corinthians. Todo mundo, a mídia, os torcedores e principalmente a comissão técnica do Corinthians colocou o nome dele lá em cima. E no momento quando ele entrou em campo, não conseguiu se encontrar em campo, não conseguiu encontrar o seu lugar e acabou recebendo muitas críticas. E isso é bem complicado para cada jogador, principalmente um jogador novo como o Yuri Alberto. Mas agora nós conseguimos ver uma grande diferença e evolução. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você consegue ver essa evolução do Yuri Alberto? O que você acha desse Yuri Alberto de agora? Esse Yuri Alberto que está com risco até mesmo de sair do Corinthians por estar jogando tão bem, né? Já recebeu muitas propostas, times ingleses, europeus, e agora ainda há um risco, né, dele sair porque está jogando muita bola, está aí sendo o nome mais falado do Corinthians e do Brasil, porque é o artilheiro, né? Foi o artilheiro no final do ano, está sendo artilheiro agora e continua sendo aí um dos maiores nomes dentro do Corinthians. E eu gostaria de saber a sua opinião. Então deixa nos comentários a sua opinião. Vamos falar sobre isso e eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui, você que se inscreveu no canal através desse vídeo, que deixou o seu like, isso é muito importante para mim e me ajuda demais. E você que ainda não faz parte da família Fiel, clique aí embaixo em se inscrever e ative as notificações para ficar por dentro de todas as melhores notícias do Timão. O meu muito obrigado mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!